Oi, gente. E eu resolvi gravar porque tô com umas reflexões borbulhando na minha cabeça e queria compartilhar aqui com vocês. Hoje foi um dia reflexivo pra mim, não só porque eu tirei um tempo pra pensar a criação de conteúdo, pra tentar planejar uns conteúdos. Eu tava tentando realmente começar a estruturar uma rotina de criação de conteúdo, porque, enfim, gente, sou obcecada por estruturar rotinas, porque eu gosto de saber o que eu vou ter que fazer, quais são os passos, ter as coisas pré-organizadas, pré-planejadas, porque isso facilita para mim de não ter que estar decidindo na hora tudo que vai ser feito, de já saber exatamente o que eu preciso fazer. Eu sinto que isso facilita a minha vida. É óbvio que isso também alimenta um pouquinho a minha sensação de controle com tarefas que eu quero me comprometer, né? Então facilita que eu tenha uma métrica de se está sendo feito ou não. E conforme eu estava pensando na criação de conteúdo, é uma coisa que eu percebi saindo os vlogs, é uma coisa que eu percebi que eu tô me divertindo. Eu confesso que de início eu não achei que eu fosse gostar tanto do formato de vlog, porque era um formato que eu não consumia tanto até então. Eu tô começando a consumir um pouco mais no último mês. Mas tá sendo gostoso, tá sendo divertido, assim, no sentido de eu me dar mais liberdade de só abrir a câmera e conversar, de só abrir a câmera e gravar. Até a questão dos takes de rotina, de brincar com as cenas, com o ângulo da câmera, das pequenas partes da minha rotina que eu for fotografando, filmando, e aí faz de um jeito, faz de um outro, edita de um jeito, edita de um outro, põe esse filtro, põe aquele. E eu tô começando a curtir esse processo, sabe? Eu sinto que tem tudo a ver com o eixo de criatividade e curiosidade, porque eu tô deixando a minha criatividade um pouco mais livre, testando ideias, e essa parte tem sido muito divertida. Mas ao mesmo tempo eu confesso que eu também sinto que isso tá fisgando o meu perfeccionismo, sabe? E lendo esse livro que eu tô lendo sobre perfeccionistas, sobre padrões de comportamentos perfeccionistas, eu percebi, como eu comentei antes pra vocês, que eu me identifico com vários. E eu percebo que tem dois que aparecem bastante com relação à criação de conteúdo, que é ou a dificuldade de começar, no sentido que eu procrastino muito começar e fico frustrada, porque eu fico imaginando, assim, como seria o começo perfeito. E aí, como eu vejo que eu não tenho condições de ter um começo perfeito, eu não começo e eu fico procrastinando. Ou eu começo alguma ideia ou projeto muito empolgada, que é o que no livro ela chama de perfeccionista caótica. Eu começo muito empolgada, mas depois que aquilo vai ficando difícil, ou eu vou vendo que o processo não é perfeito, eu vou travando, sabe? Aí eu já vou ficando receosa de fazer. Ah, mas não tá ficando perfeito. Ah, mas eu precisaria melhorar muito mais. Ah, mas não dá pra sair assim. E vai ficando travado. Aí eu começo a procrastinar, continuar, começo a procrastinar, fazer pequenas tarefas relacionadas com aquilo. Até que eu começo a fazer outras coisas relacionadas a outros projetos. E quando eu vejo, eu comecei um monte de coisa, ou planejei um monte de coisa, e não continuei nada. Não construí necessariamente nada, não desenvolvi necessariamente nada. E eu acho que isso tá borbulhando para mim hoje, porque como eu falei para vocês no vídeo introdutório do desafio, se você ainda não viu, eu vou até aproveitar para me apresentar, né? Oi, eu sou a Rívia e eu me comprometi a construir uma rotina que eu ame em 30 dias. Eu me propus a tentar a fazer esse exercício de olhar mais para minha rotina e construir uma rotina que eu ame e que me sustenta. Eu sou estudante de psicologia, então muito de todo esse processo vem mesclado com noções de mudança de comportamento, de processos comportamentais, e isso também faz com que eu olhe muito para esse meu perfeccionismo com um olhar no momento de análise e juntando os meus conhecimentos de psicologia com tudo que eu estou aprendendo e fortalecendo no meu próprio processo psicoterapêutico como cliente, eu estou tentando ter um olhar mais curioso para quando esse meu perfeccionismo aparece, para quando
essa minha necessidade de fazer tudo da melhor forma possível desde o início aparece, quando essa necessidade de controlar e saber todos os fatores possíveis envolvidos naquela tarefa aparece. E especialmente reconhecer quando aquilo está me travando de fazer alguma coisa, que foi uma coisa que eu falei no vídeo introdutório do desafio, que eu me enxergava como uma pessoa sonhadora, como uma pessoa planejadora, mas que muitas das vezes ou eu não começava, eu ficava evitando começar, ou eu começava e depois descontinuava, depois desistia, e aí ficava com aquela sensação de vários projetos em aberto, ou tá tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e não tá fazendo nada. Então, eu comecei esse desafio, e o eixo de se dedicar a sonhos e projetos tem tudo a ver com isso, querendo me ver como uma pessoa mais executora, como uma pessoa que começa coisas, que coloca projetos em prática e os faz por um tempo, para realmente ver os resultados que eles podem dar, os frutos que eles podem dar, se eu gosto deles ou não. E eu tô tentando exercitar isso através desse projeto aqui do YouTube também. E aí eu percebi que eu tive esse começo empolgado, depois que eu decidi que eu queria fazer, eu tive esse começo empolgado, mas agora, já na segunda semana, eu tô observando mais esse perfeccionismo aparecendo em pensamentos, de tipo, nossa, você precisaria saber já fazer um título melhor. Nossa, você precisa aprender mais sobre a edição. Nossa, você precisa já ter uma rotina de criação de conteúdo muito bem estruturada. Nossa, se na primeira semana saiu mais de um vídeo, então você precisa gravar bastante essa semana para que na semana que vem também saia mais de um vídeo, sabe? Que são condições que a minha cabeça, o meu modo de funcionar começa a criar para tentar fazer tudo perfeito, para que eu esteja no controle da situação de que vai sair tudo perfeito. E aí eu fiquei pensando muito no que eu tô lendo, porque ela coloca na introdução que o perfeccionismo ele não é um problema em si. Eu acho esse papo meio coach, mas ela coloca que o perfeccionismo é um poder. Só que dentro desses comportamentos, tem padrões de comportamentos disfuncionais. E quando a gente fala que um padrão de comportamento é disfuncional, é porque ele traz prejuízos à qualidade de vida daquela pessoa, traz prejuízos à saúde mental, traz prejuízos aos relacionamentos interpessoais. Mas, lendo o livro e refletindo sobre como esse comportamento aparece na minha vida, eu percebi que aparece justamente em coisas que são muito importantes para mim. Então, aquilo é importante e eu tenho um valor pessoal de excelência, no sentido de que quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. Se eu estou me propondo a criar um conteúdo, eu quero criar um bom conteúdo. Eu quero criar um excelente conteúdo. Se eu estou me propondo a ajudar alguém, eu quero ajudar de verdade, sabe? Então, eu me proponho a ser útil, a ser competente, a ser excelente, a realmente aprender, sabe? Eu quero enxergar um processo de aprendizagem e desenvolvimento nas coisas e nos projetos que eu me comprometo a fazer. E aí, desse compromisso, desse valor muito forte, por vezes, pode se desenvolver uma cobrança que ela é exagerada ou disfuncional, porque ela é muito idealista, porque ela é muito carrasca, sabe? Então, por exemplo, hoje eu comecei a pesquisar alguns conteúdos que fossem voltados a eu aprender coisas para aperfeiçoar minha criação de conteúdo aqui no YouTube. Então, sobre formas de gravar, questão de enquadramento, composição, iluminação, técnicas de edição, né, coisas para prestar atenção ao longo da edição. E uma coisa que eu quero aprender é sobre como funciona o YouTube. Por exemplo, eu já tenho uma noção disso com relação ao Instagram, porque por muito tempo eu consumi conteúdos e até fiz cursos sobre isso. Mas eu nunca tinha criado conteúdo para o YouTube. E eu nunca tinha usado a plataforma como uma pessoa que produz conteúdo. Então, tem muitas coisas que eu ainda não entendo muito bem. Não entendo muito bem como funciona o mecanismo de busca, eu tenho uma noção bem leiga. O que interfere nos títulos, o que interfere nas capas e nas thumbnails.
como usar palavras-chave, essa coisa bem de entender como o algoritmo e as ferramentas funcionam, e eu ainda não sei. Então, é uma coisa que eu entendo que se eu quero que o meu conteúdo e a estrutura do meu conteúdo fique cada vez melhor e que o YouTube entenda para quem ele tem que distribuir o meu conteúdo, para eu me conectar com pessoas que querem aprender ou ouvir sobre o que eu falo ou se identificam com o que eu estou comunicando aqui, isso é uma coisa que seria interessante aperfeiçoar, é uma ferramenta útil. Ao mesmo tempo, se eu ficar pensando demais em fazer tudo perfeito, no sentido de que eu tenho que ter o melhor título, eu tenho que ter a melhor capa, eu tenho que postar no melhor horário, eu tenho que gravar no melhor ângulo, com a melhor iluminação. Eu não sei se isso acontece aí com você também. Se acontece com você também, você pode inclusive comentar um pouco da sua experiência para a gente compartilhar isso. Mas para mim, quando vai entrando nesse loop, parece que eu vou ficando cada vez mais travada. Então, eu gravei o vídeo, esse vídeo não serviu, porque não ficou com a melhor iluminação. Eu fiz o vídeo, mas ainda não dá para postar porque a edição ainda não tá da melhor forma possível. Eu fiz o vídeo e fiz a edição, mas ainda não dá para postar porque eu ainda não sei qual é o título perfeito para comunicar o que tem nesse vídeo. E vai ficando uma coisa tão travada, tão cheia de condições, que eu fico exausta. É literalmente assim, essa a sensação. Vai dando uma exaustão mental, porque é tanta condição, avaliando tantas possibilidades, tantos fatores, para tentar controlar como aquilo pode sair da melhor forma possível, que vai ficando uma coisa tão rígida que eu fico cansada. Eu fico exausta e vai minando a minha criatividade, porque eu vou perdendo espaço e liberdade para criar e para testar. Então, com todas essas reflexões borbulhando e ao mesmo tempo esses pensamentos de cobrança borbulhando, eu senti vontade de vir aqui, inclusive, para compartilhar esse processo, porque tem tudo a ver com o motivo de eu estar aqui falando com vocês e com os motivos de eu estar criando conteúdo, porque são temas das quais eu gosto de falar. Afinal, eu estudei psicologia porque eu tinha muita curiosidade para entender como o comportamento humano funcionava. Então, eu adoro falar sobre construção de hábitos, sobre mudança de comportamento, sobre a gente entender como o nosso comportamento funciona, da gente observar o nosso próprio comportamento, da gente ter estratégias para mudá-lo quando for interessante, da gente entender o que não é saudável e o que é, mas com análise. Não é assim aquele padrão de isso é normal, isso não é normal. Não, é com análise dentro do nosso contexto. Eu acho isso fantástico. A gente entender que um comportamento pode ser funcional em determinado contexto, mas disfuncional em outro. A gente construir esse olhar de autocuidado e ao mesmo tempo de entender que a gente é influenciado por esse contexto maior, então o nosso comportamento não depende só da gente, isso é uma grande falácia, tá? De que o seu comportamento e a sua vida só depende de você, não é verdade, porque você não vive sozinho no mundo. Então todos esses temas, todos esses processos, eles me encantam, eu tenho curiosidade por eles e eu adoro falar sobre eles. E ao mesmo tempo eu acho que os conhecimentos da psicologia aplicados ao dia a dia é uma das partes mais lindas e mais úteis desse conhecimento. Uma das partes mais lindas e mais úteis da minha profissão, que é quando a gente consegue aplicar esses conhecimentos para mudar a nossa vida para melhor. E ao mesmo tempo eu queria vir aqui falar que eu tenho percebido que o meu perfeccionismo aparece justamente porque estar aqui é importante. Eu quero estar aqui falando sobre isso, como eu falei pra você. São assuntos que eu adoro. São assuntos que me interessam. E eu quero estar aqui conversando com você. Eu quero ter algo que possa contribuir na sua vida aí do outro lado. Eu quero realmente, se possível, ter um grupo ou uma comunidade de pessoas que também tenham curiosidade sobre isso, que também queiram ter hábitos mais saudáveis, que queiram mudar o seu comportamento para algo que faça sentido para sua vida, que queira ter mais qualidade de vida,
que gosta realmente de um conteúdo mais reflexivo para pensar essas coisas do dia a dia, mas ao mesmo tempo que seja leve, sem um monte de palavra necessariamente difícil ou sem discursos mirabolantes de coach, sabe? E entender que isso é importante para mim e que eu quero sim que esse projeto cresça é um desafio, porque eu tenho percebido muito que quanto mais eu vou gostando, que quanto mais importante esse projeto vai se tornando, mais fácil é aparecer as cobranças, maior também é o medo de falhar, falhar no sentido das pessoas não quererem me ouvir, falhar no sentido de em algum momento eu sentir que eu não tenho mais conteúdo para criar, ou até falhar no sentido de me comparar com outras pessoas e isso acabar minando a minha criatividade, sabe? Eu acho que tem sim esse medo de falhar e essas cobranças à medida que eu vou reconhecendo que isso é importante, que isso é algo que eu gostaria de fazer bem feito, que é algo de valor para mim. Mas eu não quero que esse medo de falhar me impeça de fazer. Como eu falei para vocês, eu não quero evitar começar e nem começar e largar ao perceber que isso é importante. Eu acho que uma coisa é você largar um projeto, um hábito ou até mesmo desistir de um relacionamento quando ele não tá fazendo sentido para você, quando ele não tá mais te fazendo bem. Eu acho que nesses casos, desistir é inclusive uma decisão de autocuidado. Mas quando você quer uma coisa, quando aquilo tem valor para você, quando aquilo faz sentido para você, e você fica com medo e desiste, isso tem um sabor completamente diferente e é um sabor bem amargo, que muitas das vezes vem em autocobrança, em frustração. E eu tô me divertindo com esse projeto. E reconhecer que ele é importante é bom também. Mas eu também não quero que a autocobrança se sobreponha a ponto de eu não me divertir. Talvez eu tenha devaneado um pouco nessa parte, porque isso é bem vozes da minha cabeça, tá? Eu tô elaborando junto com vocês e conversando com vocês, até para discutir já com vocês o que eu quero que seja esse projeto, o que é importante para mim falar aqui sobre, o que é que vocês podem esperar desse canal, que assuntos, que estilo de conteúdo. Eu acho que faz tudo a ver. Ou melhor dizendo, eu acho que tem tudo a ver eu explicar isso para vocês, porque tem tudo a ver com o conteúdo que eu crio. Então, aos poucos eu estou elaborando como me dedicar a esse canal, como me dedicar a esse projeto e compartilhar tudo que eu quero compartilhar e usar o meu perfeccionismo no sentido do meu capricho e do meu valor e busca por aprender e por ter excelência como uma coisa para contribuir para os meus projetos e para contribuir na vida de vocês que estão aí e estão me dispondo do tempo de vocês para assistir, sabe? Fortalecer aquilo que é funcional e que me ajuda do meu perfeccionismo e reconhecer os momentos em que ele pode estar me travando. E aos poucos a ideia é continuar compartilhando esse processo aqui com vocês. O processo de construir esse canal, de elaborar os assuntos e os conteúdos que eu gosto de falar. Muito obrigada por assistir até aqui. Esse conteúdo é por mim, mas também é por você que está me assistindo. E até o próximo vídeo.